Sabe, existe um custo que a gente não vê, um custo invisível, que pode estar drenando a energia de uma empresa neste exato momento. E não se trata de finanças, não. É algo muito mais profundo. A saúde mental da equipe. Hoje a gente vai explorar justamente isso. Como uma nova abordagem, o método Brava se propõe a transformar completamente esse cenário. Então, vamos começar com uma pergunta para a gente pensar junto. Enquanto o foco está quase sempre em métricas, em KPIs, em inovação, existe uma força silenciosa, invisível, que vai sabotando o potencial de uma organização. E olha, isso não é um erro que se corrige numa planilha. É uma questão humana, mas com um impacto financeiro bem real. E o tamanho desse custo? Bom, ele chega na casa dos bilhões. Pensa só no talento que se perde com a alta rotatividade, nos projetos que atrasam por causa do absenteísmo, na inovação que simplesmente morre com a queda de performance. É um número que não dá para ignorar. Ok, nossa primeira parada aqui é para a gente entender a profundidade desse problema. É uma verdadeira epidemia silenciosa que vai se espalhando, sabe, pelos corredores, sejam eles virtuais ou físicos, minando a base do trabalho moderno. Burnout, ansiedade, desconexão. Essas são basicamente as doenças da nossa era de trabalho. E a verdade é que os remédios antigos, sabe, salários competitivos, escritórios supermodernos, eles já não funcionam mais sozinhos. O que as pessoas anseiam de verdade é por um senso de propósito e, mais do que tudo, de pertencimento. E a escala do problema é assustadora. Quase metade de todos os profissionais já sentiu na pele os sintomas do burnout. Isso mostra pra gente que não são casos isolados. Na verdade, é um sinal de uma falha estrutural na forma como a gente trabalha hoje em dia. Essa frase, ela resume perfeitamente a essência da desconexão moderna. No mundo híbrido, no remoto, as interações acabaram se tornando muito transacionais. O que era um laço afetivo virou um link digital. O que era um encontro humano virou só mais uma reunião funcional na agenda. Então, muitas empresas, claro, já perceberam o problema e estão tentando agir. Mas por que será que tantas iniciativas, mesmo as bem intencionadas, acabam não dando certo? Vamos dar uma olhada nas soluções mais comuns para entender onde é que elas falham. Olha só essa comparação. De um lado, a gente tem os paliativos, treinamentos pontuais, workshops, os famosos happy hours. E do outro lado, o que realmente seria a cura. Uma condução inteligente da experiência, um engajamento que continua depois do evento e o mais crucial de tudo, a transformação de meros momentos em vivências emocionais de verdade, profundas. E é exatamente para preencher essa lacuna que o método Brava foi criado. A proposta aqui não é só remediar, sabe? É redesenhar a experiência de trabalho do zero. Então, o que é o método Bravo? Pensa numa fusão poderosa de 3 pilares. A neurociência, para a gente entender como o nosso cérebro cria conexões, a emoção, que é o grande catalisador de experiências que marcam, e a tecnologia como a ferramenta para escalar tudo isso e construir um sentimento genuíno de pertencimento. Mas tá, como é que isso funciona na prática? A plataforma basicamente transforma qualquer evento interno, seja uma palestra simples ou um workshop super complexo, numa jornada interativa. As pessoas saem da plateia e sobem no palco. Elas se tornam co-criadoras da experiência. É sair da passividade e ir para a participação ativa, um antídoto direto contra o isolamento. Agora, vamos mergulhar na jornada completa. A grande virada de chave aqui é entender que a experiência de um evento não acontece só no dia do evento. Ela é muito maior. A experiência Brava é construída como se fosse em 3 atos. Tem o antes, que prepara o terreno e cria aquela expectativa, o durante, que é onde a conexão é cultivada em tempo real, e o depois, que colhe os frutos e garante que o impacto não se perca. Então, a jornada começa bem antes do evento em si. Com notificações inteligentes, pequenas tarefas, enquetes, a plataforma já começa a aquecer o grupo, sabe? Criando um terreno fértil para conexão e já tecendo os primeiros fios de um senso de comunidade. Durante o evento, o celular, que muitas vezes é visto como um vilão da distração, se torna um grande aliado da conexão. Ele vira uma ponte, que permite que cada participante reaja, contribua e sinta que a sua voz não é só ouvida, mas que ela é parte essencial daquela conversa. E quando o evento termina, aí que entra o caderno vivo. Pensa nele como uma memória coletiva digital, um lugar onde as reflexões e os aprendizados de todo mundo ficam preservados. A experiência não acaba, ela evolui. Isso manda uma mensagem forte de que o investimento da empresa não foi só num evento, mas numa jornada de crescimento contínuo. Bom, tudo isso parece muito inspirador, né? Mas qual é o retorno sobre o investimento da conexão? Vamos traduzir o pertencimento em resultados de negócio, que é o que importa no fim do dia. Os resultados são diretos e mensuráveis. Menos burnout, porque uma rede de suporte real é construída. Menos rotatividade, porque o pertencimento funciona como uma âncora para as pessoas. E claro, como consequência, mais produtividade, porque equipes conectadas e engajadas são naturalmente muito mais eficazes. E aqui está a grande transformação. A saúde mental deixa de ser só um item num slide, um tema de discussão, e passa a ser as raízes de uma cultura organizacional forte, vibrante. Vira algo vivo, que é nutrido e que nutre todo mundo todos os dias. Para a gente fechar, vamos ampliar um pouco a nossa perspectiva e falar sobre o ativo mais valioso de qualquer empresa, um potencial que muitas vezes está ali, inexplorado. Uma frase para a gente refletir. Nada brilha por acaso.
O brilho de uma equipe de alta performance, a faísca da inovação, a força da resiliência, nada disso acontece do nada. Não é fruto do acaso. É o resultado de um cultivo intencional. E isso nos leva à nossa grande conclusão. Talvez seja a hora de recalibrar a nossa balança de valores. E se a saúde mental e o bem-estar de uma equipe não forem apenas algo legal de se ter, mas sim um ativo mais estratégico e competitivo de uma organização? Então, fica a reflexão final. Os encontros nas empresas são meras reuniões ou são verdadeiros rituais de pertencimento? A resposta a essa pergunta pode ser a chave para o futuro de qualquer equipe e de qualquer negócio. Muito obrigado pela companhia.